Olá! Tenho aqui um tema alinhado para falar com vocês. É um tema que eu vejo que pode suscitar algumas reações difíceis em vocês. Então, é assim, se vocês têm normalmente uma resposta de ansiedade ou se vocês estão a passar por uma situação de. Se vocês têm uma resposta de ansiedade perante os seguintes temas: solidão, depressão, velhice, doença, assistência à pessoa idosa, ou se vocês estão a passar pelo luto de uma dessas situações, talvez seja boa ideia não verem este vídeo agora, guardem para mais tarde e vão ver outros vídeos do canal. E eu digo isso com todo o coração, ok? Porque eu conheço essas situações, eu já acompanhei essas situações, e então não quero que as pessoas se sintam mal só por se porem a ver um vídeo da internet. Vão falar com um amigo e um familiar, se for esse o caso. Se vocês querem saber mais sobre a situação dos idosos no Japão e de isolamento na terceira idade no Japão e têm curiosidade do ponto de vista das ciências sociais, querem saber a opinião de alguém que anda por lá, como eu, agora estou em Portugal, mas costumo andar por lá e vou voltar. Então, eu vou falar disso a seguir. Vou falar disso numa perspectiva que é informativa, na lógica dos estudos japoneses, que é aquilo que eu ensino às pessoas. E também partilhar com vocês algumas coisas para nós pensarmos sobre como é que nós cuidamos uns dos outros neste mundo. Então, realmente existem. Toda a gente sabe que o Japão é um país muito idoso. Idoso em geral. Ou seja, a população do Japão está muito idosa. E os números ajudam-nos a termos uma percepção mais concreta destas coisas. Notem que na década de 50, 1950 para a frente, o Japão tinha 5% da população com mais de 65 anos. 5% com mais de 65 anos. Em 2020, embora ainda não tenham sido apurados os dados oficiais, mas a projeção para 2020 é que 25%, um quarto da população tenha mais do que 65 anos no Japão. Eu não sei se vocês estão bem a ver, mas como é que se gera um país nestas situações? Isto até é útil para nós pensarmos o que é que pode ser o futuro de certos países na Europa, entre eles Portugal, porque nós também enfrentamos este tipo de desafios. E isto transforma muito a sociedade em geral, as infraestruturas, a economia. Por outro lado, temos a imagem do Japão todo, novidade, tendências, novas tecnologias, anime, manga, uma juventude quase frenética, quase síndrome de Peter Pan, não querer amadurecer. Temos essa impressão do Japão, super ligada à vanguarda, novidade, novo, imagens de adolescentes, etc. Então é um bocado esquizofrénica a imagem que se tem do Japão fora do Japão. E há outros vídeos em que eu falo mais sobre isso. Neste não vai ser um deles, vou-me focar nisso. Porque a realidade de quem anda pelo Japão e vive lá, a realidade é que de facto é uma sociedade muito envelhecida. Isso tem, sobretudo neste momento, desafios. Mas eu espero que eles consigam enfrentar esses desafios. E também vos queria falar de como é que estas pessoas às vezes têm que viver. Não tem uma coisa, a idade da reforma no Japão é 60 anos, acho que ainda é 60 anos. Em algumas funções eles podem trabalhar mais tarde, por exemplo, professores podem trabalhar basicamente até a idade que eles queiram. O que acontece é que eles têm que se reformar a uma certa idade e depois, conforme o sistema de pensões que eles têm, já vou falar mais sobre isso, eles têm um X para receber por mês, que é sempre inferior ao que eles recebiam se ainda estivessem a trabalhar. E então, nessa fase da vida das pessoas, que é a terceira idade, em que podem precisar de mais cuidados de saúde, de comprar mais medicamentos, etc. Portanto, têm que gastar mais dinheiro nestas coisas, é quando eles têm menos dinheiro. E para além disso, muitas vezes os filhos e as filhas também precisam da ajuda deles, logística, económica, etc., para cuidar dos netos deles. É muito costume no Japão, por exemplo, os avós comprarem às crianças a mochila quando eles entram na escola, aquelas mochilas da escola primária, que são caríssimas, na ordem dos equivalente em euros, 500 euros, uma mochila, mas são indispensáveis.
Vocês veem muito nas telenovelas, dramas e nos filmes japoneses, geralmente as meninas usam uma mochila em vermelho e os rapazes em azul escuro ou preto, mas o modelo da mochila é igual. Essas mochilas da chamada escola primária, que no Japão é até as crianças terem 12 anos, essas são as mochilas mesmo caras. Depois existem algumas escolas que aceitam que as crianças não tenham mochila, porque aquilo faz parte, na maior parte dos casos, da farda da escola. Não é só a roupa que eles vestem, é a mochila que eles têm. Então, algumas escolas permitem que eles tenham mochilas diferenciadas, outras não. E então, como aquilo é uma despesa muito grande, os avós geralmente é que compram aquilo e os avós também muitas vezes pagam outras despesas aos netos. Então, estão a ver, são pessoas que. Isso também acontece em Portugal, há imensos avós a ter que pagar as despesas dos netos porque os próprios filhos e filhas não podem. Então, é nessa fase da vida que eles ficam mesmo muito apertados de finanças. O que é que isso faz? Faz com que no Japão haja muitas pessoas que já estão tecnicamente reformadas, mas ainda se sentem bem para trabalhar. Não só bem fisicamente, mas bem mentalmente, e querem manter as suas funções físicas e mentais o maior tempo possível e sabem que estar ativo e ter um envolvimento com uma tarefa e o brio de levantar de manhã e ter coisas para fazer para os outros, que é uma coisa importante. Então eles envolvem-se muito em atividades de voluntariado, em associações. É muito comum vocês verem um senhor ou uma senhora a fazer coisas como tirar as ervas dos buraquinhos das pedras no passeio e varrer a rua e estar com uma faixa à beira das passadeiras na estrada de manhã, antes das 8 da manhã, a ajudar as crianças a atravessar a estrada, porque as crianças vão sozinhas para a escola, ou na volta da escola, a mesma coisa, portanto voluntariam-se para essas associações. Todo tipo de coisas. Também há guias, também há pessoas que, como têm conhecimento de línguas, depois fazem uns part-times como guias. Às vezes eles podem exercer funções com pagamento, outras vezes não. Há muitos que vão para taxista. Taxista é uma coisa que eles podem fazer quando estão reformados. Há X horas por semana que eles ainda podem trabalhar e ainda fazem de taxista. Portanto, é assim, eles querem estar ativos mais tempo, porque sabem que primeiro precisam dos rendimentos que isso traz e depois isso também os vai fazer ter melhor qualidade de vida. Porque a esperança média de vida no Japão é muito longa. É muito normal as pessoas viverem até aos 90, 95 anos. Então isso significa que eles estão muitos anos, décadas, sem poderem fazer parte daquilo que é o corpo profissional de uma empresa e terem um trabalho assim mais convencional. Nem é preciso dizer nada. Se vocês seguem estes vídeos já sabem o que é que isto foi. O que é que eu queria falar mais? Portanto, os idosos de facto enfrentam pobreza no Japão. A percentagem de pobreza dos idosos oficial é 19,4%. É quase 20% das pessoas com mais de 60 anos em situação de pobreza e a maioria são mulheres que vivem sozinhas. O aumento dos casos de demência também faz com que eles tenham que pagar alguém para cuidar deles e depois, se estão nesta situação de pobreza, não podem pagar alguém para cuidar deles o tempo todo, os filhos e as filhas não podem, e estas pessoas ficam muitas vezes pobres, dementes e sozinhas, e isso leva a um outro fenómeno, que eu não vou entrar aqui neste vídeo, porque eu não quero colocar triggers desta natureza neste vídeo, mas só para vocês verem, estamos a falar de pessoas que, no final da vida, muitas vezes, ou por falta de comida e cuidados de saúde, ou por desespero e depressão, acabam por ver a sua vida terminar em absoluta solidão e muitas vezes isso nem se sabe até muitos dias mais tarde alguém dar o alerta e irem lá ver a situação. Então, isto acontece no Japão, isto é muito comum, muito mais comum do que vocês veem nas notícias, porque falar destes assuntos é um bocado tabu, no Japão ainda mais, uma vez que temos um contexto shinto-budista, com um sistema de crenças e com uma percepção do final da vida e do que acontece antes, durante e depois desse momento, completamente diferente daquele das culturas ocidentais. Qual é o bright side, o silver lining? Como é que isto não precisa de ser tão... ou podemos ajudar um bocadinho, não precisa de ser tão mau, podemos contribuir um bocadinho. Como é que podemos ajudar, não só quando estamos a viajar no Japão, que eu defendo uma abordagem do turismo que é imersiva, sustentável e responsável, e depois eu falo muito ao longo dos meus vídeos sobre isto em particular. Como é que podemos fazer? Podemos fazer na nossa vida diária, no nosso dia a dia, onde quer que estejamos a viver, ou quando viajamos também,
ter uma atitude que é: quais são os desafios deste sítio onde eu estou, e o que é que eu posso contribuir para melhorar. Basicamente é isso, é ser um ser humano decente. Como é que podem ajudar? Podem fazer voluntariado, já vou falar mais sobre isso. Podem visitar zonas onde a população é idosa, é pobre. Podem privilegiar o vosso itinerário e as vossas atividades em zonas que precisam do vosso turismo, precisam da vossa presença para dinamizar a economia, para atrair pessoas mais jovens que queiram ficar ali a trabalhar e, portanto, que possam servir de sistema de suporte aos idosos que lá estão, para eles terem maior qualidade de vida. Ou podem vocês diretamente solicitar os serviços, por exemplo, de um idoso que é guia. Muitas vezes eles trabalham com associações de guias voluntários ou de Goodwill Guide, guias de boa vontade, que não têm fins lucrativos, são associações, são constituídas como associações registadas, mas a associação em si não tem fins lucrativos, e muitos idosos fazem atividades, como fazer uma cerimónia do chá, receber pessoas em casa para a cerimónia do chá, ou então ir fazer passeios com as pessoas, ou levar as pessoas no barco a pescar, já fiz isso, ou ser mesmo guias se tiverem domínio de línguas estrangeiras. Portanto, vocês podem contribuir como clientes de atividades que são feitas por associações culturais, por organizações não governamentais, por empresas da área dos operadores turísticos, mas com uma abordagem mais sustentável e mais socialmente responsável. E vocês podem, como clientes, contribuir para que esta economia humana funcione em prol das pessoas que precisam disso. Vocês podem fazer essas escolhas num sistema capitalista, é das poucas escolhas que nós podemos fazer. Depois, também podem contribuir com donativos, mas eu não sei se isso, em termos de turismo de curta duração, é muito prático. E eu agora vou-vos falar das opções do voluntariado. Por exemplo, existe uma instituição que é Second Harvest, segunda colheita, Second Harvest, que é uma espécie de banco alimentar contra a fome e que vocês podem, mesmo em turismo de curta duração, colaborar com alguma das campanhas que esteja a acontecer no momento da Second Harvest. Ela está presente de norte a sul do Japão, em todo o território, portanto faz coleta de alimentos, organização dos alimentos em armazéns e depois distribuição de donativos. Isto é muito importante, sobretudo, não só para idosos, mas este vídeo é sobre isso, é muito importante para séniores que realmente têm reformas muito baixas ou que estavam em sistemas de pensões que não foram a favor deles. Já falo no sistema de pensões no fim. Hakujuzu Senior Home. A Hakujuzu Senior Home é um lar em Tóquio. Vocês podem ver a Hakujuzo com S no site Hands on Tokyo. O handsontokyo.org é um website onde vocês têm muito voluntariado e muitas atividades de beneficência e de sustentabilidade social. Vocês podem inscrever, recomendo vivamente que visitem o handsontokyo.org. Hakujuzu é um lar em Tóquio, onde eu já estive. É um lar em que vocês basicamente vão conversar com as pessoas, ou jogar um jogo de tabuleiro, ou dar um passeio no jardim, ou qualquer coisa. Se a vossa capacidade de falar japonês for limitada, mesmo assim há coisas que vocês podem fazer com as pessoas, e faz toda a diferença quando alguém está num lar e não está a ser visitado, faz toda a diferença. E para vocês pode também fazer toda a diferença porque nós temos um coração que se alimenta de estarmos com os outros e fazermos alguma coisa significativa pelas outras pessoas. Depois existe o Arisunomori, o Smile Project. O nome internacional é Smile Project, mas é Arisunomori, que é um programa de estimulação a pessoas que têm Alzheimer, sobretudo Alzheimer já muito avançado. É um programa de estimulação através da música, da dança e do toque e da massagem. Por maioria de razão, não precisam de todo de dominar a língua japonesa. Também é num lar em Tóquio e também conseguem ver o Arisunomori pelo handsontokyo.org. Basicamente, vocês vão e participam nestas danças, nestas atividades ligadas à música e à performance e à saúde através da estimulação da música e da dança. Basicamente é isso. Pode ser particularmente interessante, sobretudo se vocês tiverem afinidade com a área da animação sociocultural ou quiserem fazer esta experiência durante a vossa visita ao Japão.
Depois, como eu estava a dizer, os sistemas de pensões. Então, no Japão, como é que isso funciona? No Japão existe o National Pension System, que é uma coisa subsidiada, é organizada, subsidiada, orientada, verificada pelo governo, mas as maneiras de contribuir para ele são muito diferentes. Vamos comparar isto com a nossa segurança social. Não é bem a mesma coisa, mas vamos comparar. Então, o que acontece? Quando vocês trabalham no Japão, se vocês têm um contrato com uma empresa, a empresa, se for um contrato full-time, a empresa vai descontar do vosso ordenado, um bocado como cá funciona a Segurança Social, a empresa desconta do vosso ordenado para o National Pension System, o Sistema Nacional de Pensões, e portanto vocês recebem menos porque está a ser descontado para esse Sistema Nacional de Pensões. Se vocês forem um profissional liberal, vocês têm de descontar por vocês próprios. Essa é a parte em que é parecido com o nosso sistema da Segurança Social. Também acontece muitas vezes vocês terem um seguro, o equivalente a criar um PPR, um plano de poupança-reforma, em que vocês recebem in full, mas depois investem no PPR. E, portanto, quer seja pelo Sistema Nacional dito público, embora seja do vosso ordenado que vai para lá o dinheiro, mas pronto, quer seja pelo seguro privado, tipo plano de poupança e reforma, as pessoas vão amelhando até chegarem à idade da reforma. E depois, quando se reformam, começam a receber. Mas aquilo que eles recebem, o nível daquilo que eles recebem, representa cortes muito significativos. Por exemplo, há um artigo no Japan Times de 4 de julho do ano passado, 2019, em que eles explicam que se uma pessoa viver até aos 95 anos, que é muito comum, como eu disse, no Japão, precisaria de mais de 20 milhões de ienes do que aquilo que recebe normalmente pelo Sistema Nacional de Pensões para manter a qualidade de vida que tinha antes da reforma. Ora, esta quantia dos 20 milhões de ienes são mais ou menos 170 mil euros. Isso significa que, se a pessoa se reformar aos 60 e viver até aos 95, tudo o que ela recebe durante esse período do Sistema Nacional de Pensões precisaria de mais 170 mil euros para ela poder viver esses anos com a qualidade de vida que vivia antes. Reparem, a falta de rendimentos tem. Por exemplo, esse artigo continua. Um casal em que um homem tenha 65 anos e uma mulher 60, sendo ambos reformados, e se receber só o Sistema Nacional de Pensões, se não tiver os tais planos de poupanças, reformas e essas coisas, aquilo que reduz do seu investimento, do seu rendimento mensal, aquilo que está a receber a menos todos os meses, em média, é 50 mil ienes, que é mais ou menos 420 euros. Então, imaginem, um casal reforma-se e aquilo que eles recebem por mês depois de se reformarem passa a ser menos 420 euros do que eles recebiam antes. Constante, todo o tempo que eles viverem. O que significa que por mais despesas que eles tenham, que se tendem a acentuar nessa fase da vida, estão com esse déficit à partida. Portanto, têm que reduzir drasticamente o estilo de vida. Normalmente o que as pessoas fazem é mudar de casa, mudar para uma casa que seja mais económica, se pagavam renda para uma casa que tenha renda mais baixa, se tinham casa própria, vender essa casa e comprar uma casa de um valor inferior, e aquilo que encaixam da venda da anterior, poupar também. Isso acontece muito. Por isso é que há estas situações. E há situações até mais dramáticas. Portanto, se vocês quiserem contribuir para visitar o Japão, se vocês quiserem visitar o Japão de uma maneira responsável, sustentável, humanitária e até envolverem-se em projetos de voluntariado enquanto lá estão, é precisamente isso que eu encaminho as pessoas a fazer, quer seja em serviços de consultoria em que trabalham toda a viagem comigo antes de irem e depois vão autonomamente, quer seja quando eu estou lá com as pessoas. Essa é a minha posição, essa é a minha personalidade, é a minha abordagem. E eu acho que isso evita certas situações extremas. Há situações extremas, há situações em que as pessoas do Japão, os idosos do Japão, escolhem, por exemplo, ir para a prisão. E essa é uma coisa que eu acho que não se fala o suficiente. Por exemplo, recomendo-vos que vocês leiam um artigo do Anderson Tavares, que até saiu a 30 de janeiro, no blog tododia.gp, é o blog dele, em que ele fala do tema dos idosos que escolhem ir para a prisão. O que é que acontece? E sobretudo, Natal, quando vimos as percentagens, vimos que a maior parte dos idosos em situação de pobreza são mulheres que vivem sozinhas. Essas mulheres que vivem sozinhas, na sua maioria, embora também haja homens que fazem isto, o que é que elas fazem? Vão às lojinhas, aos supermercados e começam a tirar o que precisam e não têm dinheiro de pagar. Comida, geralmente, alguns produtos de higiene pessoal, também. Se for um supermercado de bairro, é altamente provável que eles não chamem a polícia, não considerem aquele roubo, fechem os olhos, finjam que não viram e deixam lá a senhora levar o que ela precisa, porque, coitadinha, também sabem que ela precisa.
Mas se for assim uma combinice, ficar nos sistemas de vigilância, etc., se acontecer muitas vezes, se o valor dos artigos for aumentando, eles fazem queixa e a pessoa é presa por furto e é encarcerada, é colocada na prisão. Ora, muitas vezes é precisamente isso que elas estavam à espera que acontecesse, ou eles estavam à espera que acontecesse, porque queriam entrar num contexto em que as pessoas estão protegidas, têm onde dormir, têm onde comer, estão protegidas, têm atividades para fazer durante o dia e, talvez até mais importante do que tudo isso, têm companhia e camaradagem. Então, resolve o problema da solidão, do isolamento social. Elas têm como viver com o mínimo indispensável. Viver na prisão não é um luxo, não é um hotel. Dormem no chão, a comida é muito básica, há frio quando está frio, há calor quando está calor, etc. Mas as pessoas preferem viver assim do que ficar isoladas em casa e no seu último dia não terem lá ninguém com elas. Então isso acontece muito. Acontecem cada vez mais idosos que escolhem ir para a prisão no final da sua vida porque não veem mais nenhuma solução. Isso é um problema social no Japão neste momento e acho que vai aumentar ainda antes de começar a diminuir, porque estamos a falar de sociedades muito envelhecidas. Então, sim, às vezes os vídeos não são todos otimistas e alegres, às vezes é preciso falar de aspectos da sociedade japonesa. E também perguntar-nos o que é que nós estamos a fazer para prevenir na nossa própria comunidade, no nosso próprio país, seja o Japão, ou Portugal, ou Brasil, ou o que for, o que é que nós estamos a fazer para ajudar as pessoas que são autênticas bibliotecas vivas e que têm imensa experiência de vida e muito para ensinar e muito para nos transmitir, mesmo que não seja um ensino direto, só a maneira de estar e de ser e as vivências, o que é que nós estamos a fazer para respeitar estas pessoas e fazer com que os últimos anos delas sejam dignos, sejam bons. E como é que nós nos estamos a relacionar com isso. E também a preparar a nossa vida mais tarde, porque todos vamos lá chegar, né? Se Deus nos deixar lá chegar antes de acontecer uma calamidade, vamos todos ter que passar por isso. Então, é isso que eu vos queria deixar. Pensem o que é que vocês estão a fazer pela vossa comunidade, pelos idosos da vossa comunidade, e se visitarem o Japão, ponham isso na vossa agenda. Comecem a pensar nisso. Ok, não custa nada, vamos fazer um voluntariado ou vamos passar por um sítio em que a comunidade dos mais idosos e dos mais vulneráveis vai beneficiar com a minha passagem. Porque isso é, no fundo, mais real. É com isso que eu vos quero deixar. A realidade não tem que ser lúgubre ou triste. Nós podemos contribuir com alegria e com presença concreta para melhorar estas situações. E se quiserem saber mais sobre sociedade no Japão, sociologia, estudos de sociedade, estudos de análise, interpretação e discussão de problemas sociais com raízes históricas também no Japão, digam-me qualquer coisa que eu vou falar com vocês, onde vocês quiserem que eu vá falar com vocês. Uma grande beijoca e até ao próximo vídeo.